Oi, meu nome é Marcos e eu quero contar minha história. Não porque seja fácil, mas porque eu aprendi muito com ela. Sou pai de dois filhos incríveis, Laura e Pedro, e até pouco tempo atrás achava que tinha a vida perfeita. Eu era casado com a Ana há 10 anos e, para mim, ela era a mulher da minha vida. A gente tinha construído uma família linda juntos, mas às vezes as coisas não são o que parecem. Tudo começou há alguns meses. A Ana estava diferente. Ela estava sempre no celular, rindo de algo, mas nunca me mostrava. Quando perguntei uma vez, ela só disse: "Ah, coisas do trabalho?" Achei estranho, mas não dei muita atenção. Até que, numa noite, o celular dela vibrou enquanto ela estava distraída. Na tela, uma mensagem: "Luiz, trabalho. Não vejo a hora de te ver de novo." Meu coração parou. Luiz? Quem era Luiz? Eu tentei agir como se nada tivesse acontecido, mas aquela dúvida começou a me consumir. Quem era ele? Por que ela nunca tinha falado dele? Foi aí que percebi que minha vida perfeita talvez não fosse tão perfeita assim. Depois daquela mensagem, eu não conseguia parar de pensar. Quem era Luiz? Por que ele dizia que não via a hora de vê-la de novo? Aquilo parecia tão íntimo, mas eu precisava ter certeza antes de tirar conclusões. Decidi observar. Toda vez que o celular dela vibrava, eu reparava no jeito que ela agia. Ela escondia a tela ou saía do cômodo para responder. Isso nunca tinha acontecido antes. E tinha mais. Começou a sair do trabalho mais tarde com frequência. Quando eu perguntava, ela respondia que eram reuniões de última hora. Então, numa dessas noites, ela recebeu uma mensagem e eu perguntei casualmente: "Amor, quem é Luiz?" Ela parou por um segundo, como se tivesse sido pega de surpresa. Depois, respondeu rápido: "Ah, é só um colega do trabalho." Mas o jeito como ela falou, nervosa, desviando o olhar, fez minha desconfiança crescer ainda mais. Eu tentei afastar a dúvida, dizer para mim mesmo que talvez fosse só coisa da minha cabeça. Mas, no fundo, eu sabia. Alguma coisa estava muito errada. E era só o começo. Eu sabia que não podia ignorar mais. Numa quinta-feira, ela disse que ia sair mais cedo porque tinha uma reunião importante no trabalho. Achei estranho. Ela estava usando um vestido que raramente colocava e tinha passado perfume, o que não era normal para reuniões. Eu esperei ela sair de casa e, depois de alguns minutos, peguei as chaves do carro e decidi segui-la. Meu coração estava acelerado e, a cada quilômetro, minha mente inventava 1000 possibilidades. Quando ela virou numa rua que não levava para o trabalho, meu estômago gelou. Ela parou em um restaurante elegante, com música ao vivo e luzes baixas. Fiquei no carro, observando. Alguns minutos depois, vi ela entrando com um homem. Era ele. Luiz. Eles se sentaram juntos, de frente um para o outro, e começaram a conversar, rindo. Foi então que ele pegou na mão dela. Meu coração disparou. Aquilo não era trabalho. Tirei algumas fotos com o celular, mas, ao mesmo tempo, não conseguia acreditar no que estava vendo. Voltei para casa naquela noite em silêncio, tentando processar tudo. Eu não queria acreditar, mas era impossível ignorar. Passei a noite inteira acordado, revendo as fotos e tentando pensar no que fazer. No dia seguinte, esperei ela chegar em casa. Quando entrou, parecia tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Mas eu não conseguia mais segurar. "Ana, quem é Luiz para você?" perguntei. Ela ficou visivelmente desconfortável, mas tentou disfarçar. "Já falei, é só um colega do trabalho." Foi então que mostrei as fotos. O rosto dela mudou completamente. Ela ficou sem reação. Depois de alguns segundos de silêncio, ela começou a justificar. "Marcos, você está exagerando. Foi só um jantar para falar de trabalho. Não significa nada." Mas eu sabia que ela estava mentindo. Aquilo não era um encontro profissional. Eu insisti, mas ela continuou negando.
Meu mundo estava desmoronando. Tudo o que eu queria era ouvir a verdade, mas parecia que ela faria de tudo para esconder. Naquele momento, percebi que precisava de mais provas. A verdade estava ali, mas ela ainda não queria admitir. Depois daquele confronto, a Ana começou a agir de forma diferente. Estava mais distante e evitava qualquer conversa sobre o assunto. Então, numa noite, decidi que precisava de respostas. Eu a pressionei novamente, e foi aí que ela finalmente admitiu. Tá bom, Marcos, eu tô com o Luiz. A gente tá junto há 2 anos. 2 anos. Enquanto eu estava trabalhando, cuidando das crianças, acreditando que tínhamos uma vida feliz, ela estava vivendo uma mentira. Perguntei, por quê? Por que você fez isso com a nossa família? Ela respondeu que não queria me machucar, mas que tinha se apaixonado por ele. Eu amo o Luiz, ela disse. Essas palavras me destruíram. 2 anos de traição, mentiras e desrespeito. Eu mal conseguia olhar para ela. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que a história não terminava ali. Eu precisava saber mais. Quem era Luiz? E por que ela achava que ele era a melhor escolha? Contratei um detetive particular. Eu primeiro saberia a verdade sobre esse cara. Em poucos dias, recebi o relatório. E o que me descobriu deixou ainda mais revoltado. Luiz não era quem ela perdeu que era. Ele era um golpista. Já tinha se envolvido com outras mulheres antes, sempre com o mesmo padrão. Conquistava, manipulava e depois explorava-as financeiramente. E a Ana? Ela tinha caído na armadilha. O detetive descobriu que ela estava transferindo dinheiro das nossas economias para ele. Dinheiro que era para nossa família, para os nossos filhos. E eu me perguntei, até onde isso ia? Luiz não só destruiu meu casamento, ele estava acabando com tudo o que eu construí na vida. Mas ele descobriu que iria sair impune. Ele não sabia o que eu tinha em mãos e eu estava decidido a desmascará-lo. Com todas as provas em mãos, entrei em contato com alguém que nunca imaginei. A esposa do Luiz. Sim, ele era casado também. Quando mostrei as fotos, os relatórios do detetive e as mensagens, ela sofreu um choque. Juntos, planejamos exportá-lo. Ele pagou por tudo o que tinha feito. Não só comigo e com a Ana, mas também com outras mulheres. Enquanto isso, Ana tentou fundamentar suas ações. Eu não sabia que ele era assim. Achei que ele me amava. Mas, para mim, não fez diferença. Ela tinha escolhido trair, mentir e colocar tudo a perder. Luiz perdeu que não estava no controle, mas ele estava prestes a ser desmascarado uma vez por todas. Chegou o dia de colocar nosso plano em ação. Eu e a esposa do Luiz organizamos um encontro com ele, fingindo que não sabíamos de nada. Quando ele apareceu, mostrei todas as provas, fotos, transferências bancárias e até mensagens de outras mulheres com quem ele tinha feito a mesma coisa. Ele tentou se explicar, dizendo que era tudo um mal-entendido. Mas quando a esposa dele viu as mensagens, ela não segurou as lágrimas e continha. Você destruiu nosso casamento. Ele ficou sem palavras. Eu levei tudo à justiça. Luiz foi processado por estelionato e, com as provas que tivemos, ele não teve como escapar. Perdeu o emprego, a esposa pediu o pedido e as outras mulheres vieram a vir à tona para expor suas histórias também. Eu finalmente senti que, de alguma forma, a verdade tinha sido vencida. Mas, mesmo com a queda dele, as marcas que tudo isso deixou na minha vida eram profundas. Depois que tudo foi exposto, Ana tentou voltar atrás. Ela veio até mim e pediu perdão. Marcos, eu cometi um erro. Eu estava cega. Por favor, me dá uma chance. Eu estava olhando para ela, tentando entender se aquela tristeza era real ou se era só porque ela viu quem Luiz realmente era. Mas, no fundo, minha decisão já foi tomada. Eu disse, Ana, eu te amei de verdade. Fiz de tudo por nós.
mas você destruiu nossa confiança. E sem confiança, não existe mais casamento. Ela chorou. Pediu para conversarmos mais, mas eu sabia que não dava mais. Nosso casamento acabou ali, naquele momento. Não foi fácil. Eu ainda a amava de alguma forma, mas o que ela fez era imperdoável. Era o fim de uma era na minha vida, mas também o começo de algo novo. Algo que eu preciso construir sozinho. Depois de tudo, comecei a focar no que realmente importava: meus filhos e minha própria felicidade. Foi difícil no começo. Olhar para Laura e Pedro e saber que a nossa família nunca mais seria a mesma me partia o coração. Mas, com o tempo, percebi que realmente seria forte por eles. Comecei a me dedicar mais ao trabalho. Passei mais tempo com as crianças. E pela primeira vez em anos, comecei a cuidar de mim mesmo. Descobri que a dor, por mais terrível que seja, nos ensina muito. Aprendi a valorizar a verdade, a confiança e, acima de tudo, a mim mesmo. Se eu pudesse deixar uma mensagem para quem está ouvindo minha história, seria: não ignore os sinais. Não aceite menos do que você merece. E, se alguém quebrar sua confiança, você tem o direito de seguir em frente. Porque a vida continua e você merece ser feliz.